Olá! Esta é a primeira edição do Correspondente Local de 2018, um telejornal produzido pelos alunos do curso de jornalismo da UEPG. Eu sou Daniel Lisboa. Nesta edição, você confere. O debate sobre a diferença entre traficantes ou usuários ganha espaço em Ponta Grossa. Operário faz boa campanha na Série B do Campeonato Paranaense. STF concede prisão domiciliar às mulheres grávidas ou com filhos de até 12 anos de idade. O UEPG começa ano letivo com falta de professores. A UEPG ainda espera pela contratação efetiva de professores colaboradores. Alguns cursos continuam com disciplinas sem aulas e sem professores. A Universidade Estadual de Ponta Grossa retornou às aulas no dia 19 de fevereiro, mas ainda tem cursos que estão sem professores. Dos 39 cursos presenciais, nossa equipe conseguiu contato com 3 departamentos: Geociências, História e Biologia, que também aguardam pela contratação dos professores para que as disciplinas sejam regularizadas. Conversamos com alguns coordenadores de cursos sobre essa demora para a efetivação dos contratos. Nós estamos hoje, dos colaboradores, 3 professores faltando, esperando, aguardando esses 3 professores com uma quantidade de disciplinas razoável, cerca de 13 a 14 disciplinas, sem professores ainda no departamento de Geociência. Nós estamos tentando trabalhar com trocas de horários, então você acaba sobrecarregando hoje alguns professores que preenchem os horários desses professores que estão faltando, e aí quando esses professores entrarem, eles vão ter que dobrar a sua carga horária também. A coordenadora do Departamento de Biologia Geral, Iriane Eger, aponta que não tem certeza se a contratação dos professores ocorre até o dia 5 de abril, data limite prevista. Nós temos informações desencontradas, né? Alguns dizem que sim, outros momentos dizem que não. Já sabemos que alguns desses professores foram chamados, alguns estão fazendo exames admissionais. Temos alguma informação de que professores já convocados, já com os exames admissionais, não estão conseguindo assinar o contrato, porque parece que novamente foi tudo bloqueado. Então nós temos informações desencontradas, não sabemos dizer ao certo. Outro apontamento é a demora para a realização dos concursos para professores colaboradores. Para variar, o governo deixa sempre para a última hora para fazer o concurso, daí fica segurando também para não pagar, segurando para esses professores serem efetivados para poderem entrar na sala de aula. Então começa a aula março, chega abril, e o professor começa a entrar daí para dar aula em abril, e aí ele vai ter que fazer reposição em sala de aula. Com disciplinas sem professores, a solução imediata tem sido a redistribuição de carga horária, resultando, em grande parte dos casos, na sobrecarga para os professores. A determinação é de que os contratos sejam efetuados até o dia 5 de abril. O STF decidiu que mulheres grávidas ou com filhos de até 12 anos podem passar a cumprir a pena em prisão domiciliar. Confira na reportagem os impactos da decisão em Ponta Grossa. No fim de fevereiro, o Supremo Tribunal Federal concedeu prisão domiciliar para mulheres grávidas e com filhos de até 12 anos que ainda não foram condenados. Essa decisão pode beneficiar até 4.500 mulheres, que correspondem a 10% da população carcerária feminina do Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Ciência Criminal. Conversamos ao telefone com Marielle Inteliginski, que é vice-presidente da Comissão da Mulher da OAB de Ponta Grossa. Oi, aqui é a Débora. Oi, Débora. Eu queria saber, do ponto de vista jurídico, quais são os benefícios para essas presas em Ponta Grossa. Eu acredito que agora essa alteração, né, legislativa vai proporcionar uma maior segurança para elas e principalmente um conforto, né? Mas, no geral, eu acredito que é um benefício enorme, né, para essas mulheres, porque não é porque elas estão em situação de cárcere que elas não podem exercer a maternidade delas de uma forma plena, né? Na cadeia pública Ildebrando de Souza, a ala feminina foi inaugurada em julho de 2017 com capacidade de 66 mulheres. Antes disso, elas ficavam em galerias próximas às masculinas. Anita Martins Fadel é bacharel em Direito e participante do coletivo Sororidade Minas PG,
e expõe o contraponto para a decisão do STF. Então, eu acho que eles aproveitaram uma lei que já existia para falar, não, agora vamos botar em prática, para a gente mostrar que não somos ultraconservadores, olha, a gente quer dar mais direitos às minorias e mulheres encarceradas, sim. Atualmente são 72 mulheres encarceradas e 30 com filhos de menores de 12 anos. Aconteceu na última quarta-feira a segunda chamada para a formação do Conselho do Parque Nacional dos Campos Gerais. A reunião foi presidida pelo Instituto Chico Mendes de Proteção à Biodiversidade. Segundo o Instituto, mais de 140 entidades governamentais e não governamentais foram convidadas a participar do Conselho. Em abril, será lançado um edital para que as organizações que demonstrarem interesse em compor o Conselho possam ser selecionados. No próximo bloco, você confere o especial sobre traficantes e usuários de drogas e discussão sobre a segurança pública. Na última quarta-feira, a vereadora carioca Marielle Franco, do PSOL, foi morta a tiros no centro do Rio de Janeiro. Ela foi eleita em 2016 com cerca de 46 mil votos e foi a quinta mais votada na cidade. A vereadora era conhecida pela sua luta pelos direitos humanos e fazia parte da Comissão Especial de Acompanhamento da Intervenção Militar. Marielle Franco denunciava nas redes sociais sobre a morte de jovens na favela Acari, na zona norte da cidade. Recebemos o repórter Lucas Cabral para comentar sobre segurança pública e intervenção militar no Rio de Janeiro. Olá, Lucas. Olá, Daniel. Tudo bem? Tudo bem. Infelizmente, a gente está aqui falando de segurança na semana em que uma liderança política que dedicou carreira ao tema foi executada no Rio de Janeiro. Mas, no dia 20 de fevereiro, foi aprovada pelo Senado a intervenção federal no Rio de Janeiro pelas Forças Armadas, que vale até dia 31 de dezembro desse ano. As opiniões são divididas. Alguns acham que é uma boa opção para acabar com a violência, outros alegam inconstitucionalidade e até indicam alternativas. Segundo José Maurício Conte, especialista que eu tive acesso pela coluna que mantém no site Consultor Jurídico, juiz de Direito em São Paulo e professor doutor na USP, as principais justificativas para a intervenção são financeiras, apesar do texto tratar apenas de segurança pública. O Estado do Rio já havia decretado em 2016 estado de calamidade pública por essas razões de cunho financeiro. Faltavam recursos para controle da situação da segurança pública no Estado. O que acontece nessa intervenção federal é que o país paga a conta do Rio de Janeiro. Um dos maiores problemas desse decreto, aí eu puxo para a questão constitucional, é que não estão especificados os limites disso tudo. Vários juristas já justificaram isso. Heloísa Machado de Almeida, por exemplo, ela é professora doutora de Direito Constitucional da Fundação Getúlio Vargas de Direito em São Paulo, e ela defende, em texto para o justificando da Carta Capital, que o decreto deve apresentar a intensidade, o tempo limite e as razões para a intervenção. Assim, quando esses problemas forem solucionados, a intervenção acaba. Porém, o texto só apresenta o tempo limite, que é o final desse ano. Além disso, o texto do decreto diz que a intervenção é de natureza militar, ou seja, tudo estará de acordo com os regimes das Forças Armadas. A Constituição permite que a autoridade política civil estadual seja substituída por uma federal, mas não que a autoridade política civil seja substituída por uma militar. O grande problema aqui não é o Exército, mas a natureza da autoridade, que deve ser obrigatoriamente civil de acordo com a Constituição. A questão é que não existem outros exemplos de ação como essa no Brasil, então não há exemplo a ser seguido. Mas o que deve ser seguido é a Constituição Federal. E o fato é que o Brasil mata jovens negros nas favelas todos os dias. E o Exército não é especialista em segurança pública e pode acabar até piorando a situação do Estado do Rio de Janeiro. Já foram apontadas alternativas como investimento em educação e projetos sociais, que são mais eficazes no combate à violência, especialmente a longo prazo. Eu quero aproveitar também para comentar novamente o caso da vereadora Marielle Franco, do PSOL, que foi brutalmente assassinada na noite de quarta-feira, dia 14. Um dia antes, ela havia comentado no Twitter sobre mais um caso de morte de um jovem da periferia, supostamente pela polícia militar. Ela dizia que as vidas nas favelas importam. E a morte não se combate com morte, isso é fato. É um tema sobre o qual certamente vamos falar mais vezes aqui, Daniel, infelizmente. Obrigado, Lucas. A equipe do Correspondente produziu uma reportagem especial sobre a diferenciação entre traficantes e usuários de drogas. No final do mês de fevereiro, o professor Elisaldo Carlini, da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, foi intimado a depor numa delegacia de São Paulo por apologia ao uso da maconha. Carlini tem 87 anos e é referência internacional na área da pesquisa do uso medicinal da planta.
O professor também é diretor do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas, o CEBRID. O caso se deu quando Carline convidou o líder Rastafari, Ras Geraldinho, para explicar a relação entre a maconha e a sua religião. Ras Geraldinho está preso desde 2013 por tráfico de drogas. E com isso, a Promotoria de Justiça entendeu que a palestra seria uma apologia ao crime e ao uso da droga. Num caso mais recente e mais próximo, um homem de 32 anos foi preso no bairro de Uvaranas, aqui na cidade de Ponta Grossa. Segundo o boletim de ocorrência da PM, policiais de moto passavam em frente ao local quando sentiram um forte cheiro de maconha. Então, a situação ela começou da seguinte forma, né? Policiais militares realizavam patrulhamento pela região de Uvaranas e, ao passar por determinada rua, perceberam um forte odor de maconha. Passaram a verificar essa situação e acabaram por visualizar no terreno de um imóvel uma estufa com vários arbustos semelhantes a pés de maconha. Acessando terrenos próximos a esse local, eles conseguiram se aproximar dessa estufa e encontraram, na verdade, 2 estufas no terreno e nessas estufas 18 vasos contendo pés de maconha. No interior do imóvel, os policiais encontraram outros 20 galhos de maconha, além de 150 gramas do mesmo entorpecente já colhido, já seco, pronto para o consumo, balança de precisão e dinheiro. Todo esse material foi apreendido e encaminhado à delegacia junto ao infrator. Com isso, voltou à tona o debate sobre usuários e traficantes. A Lei 11.343 de 2006 não deixa bem claro a diferença entre um e outro. No dia 4 de março, aconteceu aqui, no Venom Bar, um debate que tratou sobre esse tema, com aspectos jurídicos e sociológicos. O especialista em Direito Penal e Criminologia, Akinaton de Souza, explica a subjetividade da legislação antidrogas. São 5 verbos que definem a prática de uso, só que qual que é o problema? Esses 5 verbos do artigo 28 também estão presentes no artigo 33, que é do tráfico. O artigo 33 expõe outros verbos que descrevem a prática do tráfico. Porém, em caso de dúvida da polícia na hora da abordagem, deve ser observados outros critérios, como local, natureza, quantidade, circunstâncias pessoais e condições da ação. Mas isso ainda não fica claro na distinção entre um usuário e um traficante. O professor de Direito da Universidade Estadual de Ponta Grossa e também pesquisador na área das drogas, Rauli Gross, explica como pode ser feita essa diferenciação. Digamos que eu esteja carregando lá uma pequena quantidade de 10 gramas de maconha. Né? O que vai caracterizar se eu sou usuário ou se eu sou traficante? É a questão de você tentar mercantilizar, se você tentar entregar essa droga para uma outra pessoa. Mas digamos que seja uma pessoa que seja outro usuário. Que daí tem um outro, parágrafo 3º do artigo 33, que fala da questão do compartilhamento. Não seria um tráfico propriamente dito, mas seria uma questão de você estar compartilhando drogas, o que é muito comum ocorrer entre usuários. O porta-voz da PM, Sargento Lucas de Oliveira, ressalta que não cabe à Polícia Militar autuar o infrator. A Polícia Militar ela constata a infração, né? Mas o enquadramento final quem faz é o delegado de polícia, com base nos elementos de convicção que forem apresentados a ele. Um dos critérios de convicção que um policial pode adotar é a existência de narcodenúncias. O policial, ele não vai analisar esse verbo, digamos assim, isoladamente. Ele vai analisar o quê? Se existem denúncias no artigo 181 envolvendo aquela pessoa, eles vai analisar o histórico daquela pessoa e a partir do fato da pessoa estar portando aquela quantidade de droga, daí ele vai analisar dentro de um contexto para dizer se ele é traficante ou se ele é usuário. No Brasil, não existe uma quantidade mínima para se caracterizar um usuário e um traficante. Isso tem sido discutido nas várias organizações. Casos de países em que se tem essa quantidade mínima são levados em consideração para fomentar o debate. Por exemplo, no México e na Holanda, o cidadão pode deter até 5 gramas de maconha. Já em Portugal, o limite pode chegar até 25 gramas. E na Espanha, essa quantidade chega até 100 gramas por cidadão. O ministro de Segurança Pública, Raul Jungmann, afirma que para que seja mais claro, deve existir uma quantidade mínima. A lei de drogas que nós temos, ela faz uma distinção entre, digamos, o traficante e o usuário. Mas essa distinção, ela precisa de ter uma quantidade, né, que separa um do outro. Como a lei não traz essa quantidade, então fica, digamos assim, muito difuso. Eles estão querendo agora delimitar essa questão do tráfico, a questão da quantidade. Acho difícil. Né? Por quê? Porque o usuário, na verdade, o traficante, né, o pequeno traficante, ele não vai andar com grandes quantidades de droga. Normalmente ele deixa acondicionada essa droga em um local próximo
e ele vai carregando pequena quantidade e vai distribuindo. Os países civilizados têm a tradição de estabelecer um critério mínimo, do qual somente, quer dizer, se a pessoa for pegar esse critério mínimo, ele será sempre usuário. Estabelecer a quantidade de droga, a gente não vai mudar a estrutura, o problema é continuar existindo. Né? E outros dispositivos aparecerão para continuar garantindo a perpetuação desse processo de criminalização da pobreza, que vai resultar no encarceramento em massa. Porque prender gente hoje dá muito dinheiro. Hoje, existe cerca de 750 mil encarcerados no Brasil. Aqui na cadeia pública Ildebrando de Souza, a capacidade é para 220, mas possui aproximadamente 900 presos. Desses 900, 270 respondem pelo crime de tráfico de drogas, o que corresponde a uma cerca de 30% da população carcerária. O sociólogo Pablo Rosa explica que outro critério que influencia na aplicação da lei é a classe social em que o sujeito se encontra. Então, se o sujeito ele tem um determinado perfil, por exemplo, ele é negro, morador de comunidade periférica, está com dinheiro trocado no bolso, né? Aquela quantidade de droga que for apreendida vai ser entendida como tráfico. O mesmo sujeito, com a mesma quantidade de droga, né, que mora, por exemplo, no Jardim América, por exemplo, né, que mora num bairro mais, né, com padrão mais alto, ele vai ser entendido como usuário. Mas, eventualmente, o sistema tem que mostrar que funciona e que ele não é seletivo. E aí, eventualmente, ele faz um tipo de apreensão, que aí está uma demanda na opinião pública, né, que resulta nessa emergência desse punitivismo e dessa relação proibicionista, que talvez seja um dos piores males, né, em todos os sentidos para a nossa sociedade. Eu nunca fui abordado. Eu acho que isso se deve ao fato de eu ser branco e morar no centro da cidade. Mas, com certeza, se eu morasse na periferia, tivesse a pele um pouco mais escura, eu já teria sido abordado com certeza. Mas a maconha tem que ser discutida no âmbito da segurança ou da saúde pública? Então, eu digo que hoje o problema das drogas no Brasil, ela tem que ser tratada como uma questão de saúde pública, não como uma questão meramente de direito penal. A engenheira Maria Aline Gonçalves é militante do uso da maconha medicinal e afirma que ninguém está livre de ser autuado como traficante. É muito difícil, né? A gente tem, por exemplo, eu tenho meu filho, tem exames, tem passamento médico, então é muito difícil chegar a esse ponto, mas eu não estou livre, por exemplo, né, de ser enquadrada como traficante. Por exemplo, se eu tenho óleo, se por acaso eu der um pouco do meu óleo para outra pessoa, eu sou traficante. E o que o Brasil deve fazer antes de realizar ou não a legalização e a descriminalização da maconha? Educar a população, mostrar quais são os problemas do uso abusivo, mostrar como que pode ser feita uma redução de danos para o usuário que não quer parar de usar droga. É um direito dele. A Associação Florescer está organizando a segunda marcha da maconha da cidade. O ato está previsto para o dia 15 de abril. Confira no próximo bloco a campanha do Operário na Série B do Campeonato Paranaense. O time de vôlei Ponta Grossa Caramuru perdeu o penúltimo jogo da primeira fase da Superliga CIMED de vôlei contra o Minas Tênis Clube no último sábado. O placar foi de 3-1 e o time não foi classificado para os playoffs deste ano. Fora da zona de rebaixamento, o Caramuru disputa seu último jogo do campeonato neste sábado, contra o Montes Claros. A entrada é uma caixa de leite que pode ser trocada na hora pelo ingresso. Na próxima reportagem, você confere o desempenho do Operário na Série B do Campeonato Paranaense de Futebol. O Operário já garantiu sua vaga para a segunda fase da Série B do Campeonato Paranaense 2018. A equipe joga no próximo domingo, às 15h30, aqui no Germano Krieger, apenas para cumprir tabela. A primeira fase da competição possui 10 times, dos quais 8 se classificam. Entre os 8 classificados, são formados 2 grupos, cada um com 4 equipes. Com jogos de ida e volta, o primeiro colocado de cada grupo garante vaga na primeira divisão do Campeonato Paranaense de 2019. O principal objetivo da temporada do time do técnico Gerson Guzmão é sair da divisão de acesso e retornar à elite do futebol do Paraná. Não, nosso carro-chefe é a segunda divisão. Nós vamos entrar com todas as nossas forças para voltar para a primeira divisão. E depois que
Que a gente conseguir isso, aí sim, nossas atenções e nosso pensamento vai ficar só na Série C, mas até lá é na segunda divisão. Ano passado, o Fantasma também disputou a divisão de acesso e se classificou em primeiro na primeira fase. E assim como este ano, teve o melhor ataque e defesa da competição. Mas na segunda fase, o Operário, que já era comandado pelo técnico Gerson Guzmão, foi eliminado e ficou só em terceiro no grupo. O desafio agora é não repetir a mesma história do ano anterior. Agora, você confere a previsão do tempo e a agenda da semana com a repórter Letícia Dove. Olá, Letícia. Olá, Daniel. Letícia, vai continuar chovendo durante o final de semana? Olha, Daniel, para esse final de semana está previstas pancadas de chuva durante a tarde, de acordo com o CIMEPAR. Para sábado, a mínima é de 18 graus e a máxima é de 30. Já no domingo, a mínima é de 17 e a máxima é 29. Neste final de semana, na cidade, Ponta Grossa Futsal joga contra o time Paranaguá, neste sábado, 8h30, no ginásio Oscar Pereira. Os times estão disputando a chave prata do Campeonato Paranaense. O ingresso custa R$10 e pode ser adquirido no dia mesmo do jogo. Na Biblioteca Municipal, a exposição Poesia de Ponta na Biblioteca começou nessa última quarta-feira e vai até o dia 21 desse mês. A entrada é gratuita e é possível visitar a exposição de segunda a sexta, das 9 da manhã às 6 da tarde. Já no sábado, acontece a segunda caminhada em comemoração ao Dia Internacional da Síndrome de Down. A concentração será na Praça Barão de Guaraúna, em frente à Igreja dos Polacos, às 9 da manhã. A marcha está prevista para sair às 10 horas, com destino ao Parque Ambiental. Segundo a organização do evento, o objetivo do ato é chamar a atenção na sociedade para a luta pela garantia dos direitos das pessoas que têm a síndrome. Obrigado, Letícia. Esta foi a primeira edição do Correspondente Local. Confira mais notícias sobre a cidade no site periódico.jor.br.